sempre rogando a Deus nosso Pai e a Jesus o nosso Mestre o amparo, vamos iniciar a leitura e reflexão deste dia sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal, item 6, da infância. Kardec pergunta, 379. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu, pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. 380. Numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto. Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Nota de Allan Kardec. Uma observação vem ao apoio desta resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Vejam que até aqui fica claro que o espírito de uma criança pode ser mais evoluído do que o dos pais, a depender do progresso que realizou. 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo? Assim deve ser, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, ele não retoma a sua lucidez primitiva enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo. 382. O espírito encarnado sofre durante a infância com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos? Não, esse estado é uma necessidade, é natural e corresponde aos desígnios da providência. É um tempo de repouso para o espírito. 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Nesse ponto, há uma nota do tradutor, que é Herculano Pires, e nos diz: os pais e os professores espíritas devem ponderar sobre esse item e os que se lhe seguem. O Espiritismo vem abrir um novo capítulo da psicologia infantil e da pedagogia, mostrando a importância da educação da criança, não apenas para esta vida, mas para a sua própria evolução espiritual. 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, pouco se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo, a sabedoria da providência. 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? É o espírito que retoma a sua natureza
e se mostra tal qual era. Não conheceis o mistério que as crianças ocultam em sua inocência. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. E, no entanto, as amais e acariciais, como se fossem uma parte de vós mesmos, de tal maneira que o amor de uma mãe por seus filhos é reputado como o maior amor que um ser possa ter por outros seres. De onde vem essa doce afeição, essa terna complacência que até mesmo os estranhos experimentam por uma criança? Vós sabeis? Não. E é isso que vou explicar. As crianças são os seres que Deus envia a novas existências, e para que não possam acusá-lo de demasiada severidade, dá-lhes todas as aparências de inocência. Mesmo numa criança de natureza má, suas faltas são cobertas pela não consciência dos atos. Esta inocência não é uma superioridade real em relação ao que elas eram antes. Não, é apenas a imagem do que elas deveriam ser, e se não o são, é sobre elas somente que recai a culpa. Mas não é somente por elas que Deus lhe dá esse aspecto. É também e sobretudo por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. E esse amor seria extraordinariamente enfraquecido pela presença de um caráter impertinente e acerbo, enquanto, supondo os filhos bons e ternos, dão-lhes toda a afeição e os envolvem nos mais delicados cuidados. Mas quando as crianças não mais necessitam dessa proteção, dessa assistência que lhes foi dispensada durante 15 a 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Permanecem boas se eram fundamentalmente boas, mas se irisam sempre de matizes que estavam ocultos na primeira infância. Vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores e que, quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tem adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, se não como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos. E na vossa nova existência não terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação desse mundo, novo para vós, e manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância é não somente útil, necessária, indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Vejam esses ensinamentos.
Refletindo sobre isso, a gente vê que o período infantil é muito sério, é muito importante, porque é nesse momento, desse período, que o espírito está propício a assimilar novos conhecimentos, observando os exemplos dos pais ou responsáveis ali. Sabemos que até os 7 anos, ainda para o espírito, ele está numa fase de adaptação nessa nova existência, ainda se acoplando integralmente ao corpo, e até as suas recordações, do plano espiritual são mais nítidas, e isso torna mais fácil identificar na criança alguns traços do seu caráter e já ir buscando direcionar, corrigir. Daí a importância de um lar equilibrado. No livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, se conta a história da reencarnação de Segismundo, e ali se traz a elucidação do trabalho, do carinho, do cuidado, da espiritualidade superior, junto a esses irmãos, buscando que haja aceitação. Existe uma história pregressa, onde as relações foram muito difíceis, então há o envolvimento ali da mãe para aceitação, depois de uma forma mais difícil com o pai e o próprio Segismundo. E logo no final do capítulo 14, André Luiz coloca este trecho para nós. Vamos ver, abre aspas. Depois de prolongados esforços, em que senti mais uma vez a sublime glorificação da esposa-mãe, Segismundo renascia, assombrado com a vigorosa assistência espiritual que a nossa esfera dispensava ao assunto. Ouvi Alexandre falar comovido. Está pronto o serviço de reencarnação inicial, o trabalho completo com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente a verificará de agora a 7 anos, fecha aspas. Mais uma vez nos trazendo a importância dessa fase da infância para o recebimento da criança, o direcionamento, a identificação do caráter e a responsabilidade ali dos pais para o cuidado desse espírito, a condução do espírito que reencarna. Esse, então, é o período da infância, um dos mais importantes. Vamos ao item 7, simpatias e antipatias terrenas. 386. Dois seres que se conheceram e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. 386A. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Esse é um assunto muito interessante, o qual cada um de nós vivencia no dia a dia, percebe, sente atração, que seria simpatia, assim como repulsão, que são as tais antipatias que podemos sentir. Vamos lá, 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência,
que mais tarde compreendereis melhor. Então é bem interessante porque não só nos sentimos atraídos um pelo outro ou repulsa um pelo outro por motivo de reencontros do passado, como afinidades do presente, como também a questão do magnetismo, que aí ele nos diz, nos revela que há situações que ainda não conseguimos compreender, mas que podem ocorrer nas relações. São as sintonias ou distonias. 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos, que se percebem e se reconhecem sem se falarem. 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Olha que bacana! Vale a pena a gente se esforçar por se elevar moralmente, por acolher o outro como ele é, mesmo que tenha pensamentos diversos do nosso, nos reconhecendo acima de tudo como filhos de Deus, irmãos pela eternidade. Isso, com essa conquista, facilitaríamos muito, teríamos mais simpatias do que antipatias. Mas isso decorre de um engrandecimento moral que vem ali com o esforço de cada um. 391. A antipatia entre duas pessoas nasce em primeiro lugar naquela cujo espírito é pior ou melhor, em uma e em outra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se torna então em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. Vejam que interessante, vamos observar ali quais são os nossos sentimentos nas nossas relações. Há um trecho bem interessante no livro O Consolador, psicografado pelo Chico por Emmanuel, onde ele fala da questão da afeição. E tem uma pergunta 173, que é a seguinte: como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou a antipatia têm as suas raízes profundas no espírito, na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia, aparentemente a mais justa, deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Fiquemos atentos, então, nós encarnados, nos nossos processos de relação com o próximo, tomando cuidado para não deixar sentimentos naturais de repulsa que podem ocorrer pelos motivos que já vimos, crescerem e sim buscar fazer essa transformação. A próxima pergunta que Emmanuel responde é muito elucidadora. É a 174. Podemos obter uma definição da amizade? E a resposta: na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida
na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolação perenes. É isso, companheiros. Por hoje, ficamos por aqui. Que Jesus, nosso mais sincero amigo, esteja junto aos nossos corações. Até o próximo encontro.